Olá, família! Mais um momento do Projeto CEA em casa. Com vocês, a campanha de máscara. Campanha de máscara de adulto e máscaras de criança. É fácil, é só entregar aqui no DIS, Departamento de Integração e Serviços, aqui do nosso CEA. Contamos com a colaboração de todos. Nesse momento, Davi Pinheiro, com o tema Na Estrada. Olá, queridos amigos. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui de volta aqui nessa casa e com o pensamento em Jesus, que Ele possa estar nos envolvendo, nos inspirando, trazendo a cada um de nós aquilo que estamos necessitando neste momento e para o nosso futuro, Nosso caminhar. Jesus é o nosso pão da vida, Jesus é aquele responsável por nos levar ao caminho das estradas do bem, E esse é o tema nosso da noite de hoje, é do livro Pão Nosso nas Estradas, capítulo 25. E começa assim: E os que estão juntos do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 15. Nós podemos observar nas obras de Emmanuel, grandes ensinamentos, mas eu sou fã, desses livros, Pão Nosso, Vinhas de Luz, porque Emmanuel consegue trazer para nós, o significado de uma pequena frase que Jesus fala, Quanto ele fala para nós em pequenos trechos. E isso é uma característica de espíritos nobres, espíritos sábios, Eles conseguem dizer muito com tão pouca palavra. Então, nesse pequeno trecho, Emmanuel diz assim para nós: Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes, sinceros ao roteiro santificador. E todos nós sabemos que Jesus, ele é o nosso caminho. Por quê? Porque ele é o irmão que já passou por toda essa estrada que nós estamos tentando passar. Ele é o irmão que hoje, e já de milênios, ele, por ser um espírito puro, mas é um espírito que foi criado simples e ignorante como nós, e traçou todos esses caminhos, e conhece todos os meandros da estrada. Ele conhece todos os buracos, todos os calomos, tudo que há na estrada, Jesus já conhece. E ele vem, através do seu evangelho, trazer a cada um de nós os alertas que precisamos ter para chegar à verdadeira vida, a vida feliz. Conseguimos êxito em todas as nossas caminhadas. Jesus, ele nos alerta a todo momento daquilo que precisamos, mas ele também compreende todas as nossas dificuldades, mas ele sabe que essa estrada é longa e todos nós temos que percorrer. Jesus, ele vem para nós mostrando o caminho, mas não tirando cada um de nós do roteiro que ele sabe que temos que seguir. Ele nos mostra a grandeza do final do caminho, mas eles também nos dá a possibilidade de irmos pela nossa própria conta buscar aquele caminho que precisamos. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes de luz celestial para todos os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. Então, como mesmo Jesus já dizia, nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir,
Não basta a gente seguir como vacas de presépio, como o ditado diz, seguir sem ter a observância, né, do caminho, daquilo que precisamos. Às vezes, um pequeno ato pode transformar a nossa vida inteira, para o bem ou para o mal. Um pequeno pensamento pode arruinar uma grande obra que estamos construindo. Então, todo o alerta que Jesus nos dá é para que não venhamos a tropeçar, mas sabemos também que, por acaso tropecemos, oportunidades outras surgirão, né? Como o Pai é misericordioso, oportunidades outras virão para fazer que nós cheguemos ao caminho que temos que chegar. Jesus já falava: nenhuma das minhas ovelhas ficará perdida no caminho. Então nós temos certeza, a única certeza que nós temos da vida é que nós seremos espíritos puros. Agora, de que forma vamos chegar, quanto tempo vamos levar, isso vai depender do mérito de cada um de nós. Nós precisamos compreender, a observar mais a nós, observar aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos pensando, da maneira que estamos vibrando. Inclusive o seguinte, uma coisa que é muito importante para nós: quando nós retornarmos à pátria espiritual e quando chegarmos lá com o nosso julgador, que é o nosso próprio pensamento, né? Que Deus coloca esse julgador dentro de nós, ele não vai querer saber simplesmente quantas bocas eu alimentei, ele não vai querer saber quantas pessoas eu ajudei na caminhada, ele vai querer saber o seguinte: de quanto amor eu utilizei, de quanto a vontade da caridade pura eu usei para ajudar esses irmãos. Que muitas vezes a gente ajuda e acha que está ajudando muito, mas sem se preocupar com a própria pessoa. Quantas vezes a gente sai para entregar uma quentinha sem se preocupar que ali tem um irmão como nós? Poderíamos ser nós ali, e de que forma nós gostaríamos de estar recebendo esse donativo. A gente tem que aprender a respeitar, não é porque o irmão está numa situação considerada situação de rua ou uma situação de maior dificuldade que ele seja diferente de nós. Muito pelo contrário, assim como aqueles que estão de uma maneira mais avantajada, que pode-se dizer assim, entre aspas, né, estão numa condição melhor, eles também não são melhores do que nós. Então, quando nós aprendermos a tratar todos de forma igual, né, usando da humildade, usando da sabedoria, da compreensão, do amor, da indulgência, esse é o caminho que Jesus quer do verdadeiro homem de bem, né? A indulgência para com todos, a caridade para com o próximo, a compreensão das falhas alheias. Tudo isso é importante nesse trajeto que a gente tem que percorrer. A gente não tem a mínima noção de quanto a gente pode ajudar uma pessoa e, às vezes, sem saber. Às vezes, um simples sorriso, a gente passa um sorriso e a pessoa está naquela dificuldade. E aquele sorriso é uma luz. Já dizia Madre Teresa de Calcutá, a primeira caridade que tem que haver quando você vai fazer alguma coisa para o próximo é o sorriso. O sorriso, ele abre barreiras, assim como vai com Deus, o bom dia, boa tarde, boa noite, são energias salutares para cada um de nós. Eu lembro do livro de Hermínio de Miranda, né? E um dos livros de Hermínio de Miranda, que ele narrava que ele costumava fazer caminhadas para a sua própria saúde, né? Caminhadas à beira-mar. Só que ele aproveitava aquele momento da caminhada, ele ia fazendo orações, ele ia percorrendo o caminho com bons pensamentos.
E numa reunião que teve numa casa espírita, veio uma mensagem no espírito agradecendo tudo aquilo que ele fazia na caminhada. E ele mesmo não se apercebia, né, o que ele fazia nessa caminhada. Ele não lembrava do que ele fazia. Aí foi que lembrado para ele que no momento que ele caminhava, as orações que ele fazia, os bons pensamentos que ele emanava, criava uma condição vibracional, né? Uma condição fluídica, material, que eles utilizavam para ajudar a tantos irmãos que ainda estavam presos ali na praia, que desencarnaram sob acidentes, desencarnaram afogados, desencarnaram por problemas outros, que ficaram presos ali, presos na matéria, no pensamento, do medo e de uma série de coisas que eles tornava difícil, né, essa assistência. Então eles utilizavam o pensamento dele, as vibrações emanadas do pensamento dele, que por ele estar encarnado eram mais materiais, né? Eles utilizavam aquela vibração para ajudar tantos irmãos, e nem ele tinha essa, vamos dizer assim, apesar de ser um estudioso da doutrina espírita, ele não tinha isso em mente do quanto que ele poderia ajudar. E como os bons exemplos a gente tem que pegar e fazer, cada um de nós podemos fazer a qualquer momento, em nossos lares, podemos fazer na rua, no exercício físico, na caminhada, os que gostam de correr. Eu sei que às vezes parece ser difícil, mas tudo é uma questão de hábito, tudo uma questão de querer, é prioridade. Muitas pessoas falam assim, eu não consigo fazer isso, mas se for necessário, ele faz. A gente vê pela própria cuidado com a nossa saúde. Quantas pessoas falam assim, eu não consigo, eu não tenho paciência para caminhar, eu não tenho paciência para exercício físico. Só que chega uma certa hora que o corpo dá os alertas. E quando vem aquele alerta do corpo ou do próprio médico, fala assim, se não acontecer isso, você vai morrer. É o que o médico fala, ou você vai ter uma doença grave. Então, a gente se predispõe a tentar fazer e depois consegue sentir prazer, inclusive, naquela situação. Então, tudo é uma questão de tentar, né? A gente vê que na própria doutrina espírita, ela nos traz alertas, mas esses alertas, qual o desenvolvimento do espírito? É pelo estudo e pela prática moral, né? Inclusive, o conhecimento que os espíritos nos passam, se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências e pelo bem que ele pratica. E todos nós podemos praticar, desde uma criança, desde de uma pessoa idosa. Às vezes a pessoa pensa que por estar em uma situação, uma situação desfavorável, ela não pode ajudar. Aí a gente vai visitar algumas casas de caridade aí, a gente encontra irmãos cadeirantes, irmãos com grandes dificuldades, que não nos passam grandes lições de vida. Aí a gente vai falar assim, o porquê que eu reclamo tanto da minha vida? Se a gente vê esse irmão nessa condição e sorrindo. Então, tudo é possível, nós temos essa possibilidade. Agora, bastamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. A semente santificante virá sempre, diz Emmanuel, entre as mais variadas circunstâncias, qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida espontaneamente. A bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quanta semente a gente não pode espalhar com bons pensamentos, né? Inclusive diz o que se diz da diferença de uma pessoa positiva
uma pessoa negativa é que a pessoa positiva, ela tem momentos difíceis, tantos quanto a pessoa negativa. Só que ele não se abala com essas condições, porque ele tem confiança no Pai e sabe que aquele é o momento e tudo vai mudar. As sementes que são espalhadas são responsabilidades nossas. Tudo que a gente passa na vida, tudo tem um resultado, gera um resultado. O pensamento, o ato, a palavra, o sorriso, o choro, tudo, nada é em vão. Tudo tem um significado nessa grande engrenagem que o Pai prepara para nós. Agora, basta saber como é que a gente vai semear essa lavoura. Muitas vezes a nossa terra não está adubada, mas a gente tem que começar de algum lugar. A gente vê, muitas vezes, em algumas dificuldades, o quanto a gente é capaz de fazer. E para nós, benditas são as dificuldades, porque na etapa evolutiva que nós estamos, nós aprendemos muito mais com as dificuldades do que com as coisas boas, porque as coisas boas passam, as dificuldades marcam. Eu tenho um amigo que dizia que ele foi militar e os amigos que ele tem militares são como parentes, porque foram amigos para a vida toda, porque eles passaram dificuldades juntos, então eles aprenderam a dar a mão juntos, um ajudando o outro, um compreendendo as dificuldades do outro, um fazendo pelo outro o que gostaria que fizesse com ele mesmo. E assim cria uma afinidade, essa afinidade fluídica que vira como uma família. Deus põe em nossos lares, os nossos familiares, põe uns que nossa vibração é completamente compatível e outros com a vibração completamente diferente. Mas quem ganha com isso somos nós mesmos. Às vezes, numa dificuldade, numa incompreensão, a gente pode fazer com que a outra pessoa desperte e ele pode fazer com que nós despertemos para alguns pontos que nós ainda precisamos praticar. Eu vejo aqui na própria doutrina espírita, alguns trabalhos que chegam às nossas mãos, o quanto são importantes para nós. Às vezes a gente vai facilitar um livro, às vezes a gente vai fazer um trabalho na rua de assistência, vai fazer uma evangelização, ou qualquer trabalho que seja, inclusive que trabalho na cozinha. Quantas vezes eu participei de preencher as quentinhas na cozinha, as vibrações daquelas irmãs que trabalham com amor, cantando, e conseguem fazer que o alimento seja não só um alimento material, mas que seja um alimento espiritual. Continuando com Emmanuel, ele diz o seguinte: quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Ou seja, todos os momentos são momentos importantes para que a gente exercite o trabalho do bem, para que a gente desperte para as grandes coisas, grandes obras que podem ser realizadas por qualquer um, por nós, pelo próximo. Aquilo que hoje em dia a gente olha no outro e acha que é um grande trabalho, e mas nós somos capazes de fazer grandes trabalhos, já dizia Jesus. Vocês poderão fazer com a fé, vocês poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ou seja, todos nós temos essa capacidade dentro de nós. E finalizando, vem Emmanuel dizendo o seguinte: se o terreno do seu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita
cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Ou seja, a gente que está já no caminho do bem, procurando se melhorar, a gente tem que aproveitar essas oportunidades maravilhosas que são postas nas nossas mãos. Não deixe de lado, não se ligue ao desânimo, ao medo, né? Eu vi muitas pessoas nesse momento da pandemia com medo, mas e pessoas que já eram espíritas e sabiam que a morte não existe, pessoas angustiadas porque perderam um ente querido. Mas quanto tempo a gente estuda e aprende que a gente não perde ninguém, que a morte não desfaz os laços de família, de amigos, de amores. Então, coloquemos em prática todos esses ensinamentos maravilhosos que a doutrina espírita traz para nós. Porque quando a gente para e reflete, né, não deixando que aquele abutre que tenta pousar na nossa mente crie ninho, espantando com um pensamento, com orações, com ânimo e trabalho, a gente consegue alcançar tudo aquilo que Jesus tem programado para nós. A gente consegue atravessar a estrada com muito mais suavidade e com muito mais perseverança. Que Jesus possa penetrar sempre em nossos corações, não deixando que nós desanimemos no meio da estrada. Ele sempre nos ampara, mas a gente precisa acreditar que esse amparo está ao nosso lado. Fiquem com Deus.